Olá, pessoal. Boa tarde, sejam muito bem-vindos. Estamos de convidado especial hoje, doutor Antônio Siqueira, que é diretor da Prolab. Antônio, muito bem-vindo. Eu quero dar as boas-vindas ao público que está chegando aqui, está entrando na nossa live para acompanhar, né? E aí eu quero receber um por um aqui com muito carinho, com essa esperança verde aí, que a gente consiga transformar um pouco esse mundo em um lugar cada vez melhor e mais verde, mais sustentável e mais justo para todos. Antônio, obrigada. Queria passar a palavra aí para você dar as boas-vindas aí para o público também. Eu primeiramente agradecer aí o seu convite. Me parece bastante importante poder sempre adicionar algo a esse cenário relacionado ao meio ambiente. A gente fica muito contente, de fato, de poder participar com isso e contribuir bastante com essa questão que me parece bastante premente. Obrigada, Antônio. O propósito do ETS é conscientizar, despertar por meio da educação pessoas e organizações públicas e privadas para o seu papel e para a sua responsabilidade na preservação do meio ambiente, objetivando que se assumam como agentes transformadores de um mundo melhor. Hoje a gente vive aí nesse cenário bastante delicado, né, e compreendemos que nem sempre esse olhar para o meio ambiente é prioridade na vida das pessoas, mas ele, até que sua saúde, né, seja abalada aí, a pessoa sinta a necessidade realmente de respirar e de ter um ambiente mais sustentável aí, mais limpo, né, para todos. Então a gente está aqui com o Antônio. O Antônio tem mais de 20 anos de expertise aí como profissional que atua no setor do meio ambiente, é diretor da Prolab também, empresa que foi criada em 2004 com um propósito muito legal. Então, Antônio, fala um pouco para a gente aí, um pouco sobre você, sobre sua carreira e sobre a Prolab também. Tá bom. Obrigado a todos os que estão nos ouvindo nesse momento. E, bom, falar da Prolab é falar de mim é falar da Prolab. Mas a Prolab, na verdade, ela é resultado de uma série de providências divinas que vão acontecendo ao longo da carreira da gente. Eu trabalhei muito tempo na área de seguros. Depois disso, eu migrei para a área de coleta de resíduos. Na área de coleta de resíduos, eu achei que faltava alguma coisa. Era um trabalho que, de fato, era interessante, era muito, muito bom de se fazer, mas eu acho que estava limitado. Nesse momento foi quando pensamos em fazer um trabalho um pouco mais intelectual à época, né? Foi quando eu comecei a fazer o meu mestrado e naquela oportunidade nós fizemos uma transição em modificar o jeito de trabalhar, fazendo trabalhos mais voltados para consultoria e assessoria. Nesse momento é que nasce a Prolab. A Prolab, ela acaba voltando a gerenciar coisas também, ou seja, mais do que um trabalho somente intelectual, ele trabalha com coisas, mas é como se retirasse desse circuito o processo de coleta e transporte. Então, hoje nós fazemos toda essa parte física, mas terceirizamos todinho o trabalho de coleta e transporte, ou seja, veículos zero da nossa parte, a não ser o veículo ou os veículos que trabalham internamente nas plantas para poder transferir material. Mas a externalização, internalização do material vem tudo por empresas terceirizadas. Eu até brinquei e normalmente abro as minhas palestras falando que a minha mãe, quando eu era muito pequeno, ela sempre dizia: meu filho, você estude, porque se você não estudar, você vai virar lixeiro. Eu estudei muito e continuo sendo lixeiro, e com muito prazer. Convivo com pessoas dos mais diferentes estratos da sociedade e todas elas têm um valor inestimável nesse mundo. Pena que a logística reversa, que é o assunto que a gente vai tratar, tem olhado para as pessoas de menos posse como apenas instrumentos e elementos de uma cadeia que não merecem nenhum cuidado. Mas isso falamos no momento oportuno, tá bem? A Verdade. Prolab é uma, a Prolab é uma empresa que ela tem 5 grandes fundamentos.
ela é uma empresa que presta assessoria e consultoria ambiental, é uma empresa que também faz a gestão de resíduos, mas também faz a gestão dos inservíveis, que é todo aquele material pós-industrial ou pré-consumo, que depois a gente pode até falar um pouco mais sobre isso, e que ele é inservível, ou seja, ele não pode ser comercializado. Ou então retornou por algum motivo, por problemas de qualidade, e nesse momento a gente tem que resolver algum problema relacionado à marca e tudo mais. Além disso, ou junto com isso, o processo de compensação tributária, ou seja, quem tem problemas de perda de produção, ele pode ter a compensação tributária, ou seja, ele diminui os seus prejuízos em 34%, o que parece que é bastante interessante. Então, além de consultoria e assessoria, gerenciamento de resíduos, gerenciamento dos inservíveis, a gente faz também a logística reversa e também temos um processo bastante adequado de economia circular. Então, isso é mais ou menos o que a gente faz. Então, só para o público que entrou aqui agora depois, então eu sou Viviane de Souza, sou aqui parceira do ETS, como o nosso parceiro aqui, nosso convidado especial, Antônio Siqueira, que é diretor da ProLab. Sejam bem-vindos mais uma vez. Né? E a gente está aqui hoje discutindo e falando um pouco sobre o tema, o papel da logística reversa no cenário atual. Então, nada mais, nada menos do que o excelentíssimo aí, doutor no assunto mesmo, não só é um grande profissional da temática, mas também tem uma grande paixão, né? E como você colocou, Antônio, a gente que trabalhou com lixo mesmo, né? Com os resíduos. Eu tive a oportunidade também de coordenar o marketing aí de uma multinacional e cuidar de mais de 12 da comunicação de 12 filiais do Brasil, mais de 8 mil colaboradores aí. E a gente realmente se apaixona, né? Porque a gente vê todo o desperdício, né, todo esse processo, todo esse cuidado dos garis, né, e de toda a equipe que trabalha com esse cuidado aí com o nosso descarte, né, com essa geração e o que fica para o futuro, né? Então, assim, o ETS ele se propõe a construir uma mudança, né, e a transformação efetiva para a consolidação de uma realidade socioambiental menos destrutiva, né, e mais alinhada com conceitos de preservação e conservação. Então, depois que eu tive a oportunidade de deixar aí a turma, né, a gente continua lixeiro, sim, a gente continua apaixonado pelo lixo, né, por todo esse trabalho lindo que esse pessoal desenvolve na área. E a gente até brinca, né, dizendo que o chorume corre em nossas veias e a gente não consegue deixar. Então, agora eu queria ouvir um pouco, Antônio. Fala um pouco para a gente qual o papel da logística reversa, então, nesse cenário atual. Você que tem uma bagagem gigantesca, acho que tem muito para ensinar aqui para todos nós. Tá. Bom, falar de logística reversa, eu acho que era um caminho natural que chegaríamos. Porque se a gente for pensar, a logística reversa, ela é algo que, em princípio, a gente já fazia. Assim, de uma maneira bem grosseira, isso não é uma verdade absoluta, mas a gente já fazia. Ou passamos a fazer e não tomávamos conta disso, não nos encontrávamos fazendo isso porque não tinha uma definição técnica para esse nome, logística reversa. Então, se a gente for pensar que o INPEV já faz um trabalho de recolhimento de embalagens de agrotóxicos já há muito tempo, se a gente for pensar que o alumínio da latinha, a gente já há muito tempo recolhe tudo isso, se a gente pensar que o papelão, plásticos de maneira geral, a gente já reintroduz na cadeia produtiva, eu estou dizendo que a gente já fazia logística reversa. Então, o que a gente tem é hoje a estruturação ou o pensamento muito mais voltado do ponto de vista técnico, muito mais adequado a legislações e tudo mais, para poder contribuir de maneira positiva com esse descaso que nós temos de uma maneira geral. E aí, de maneira geral mesmo, né? Não dá para dizer, todo mundo é ou ninguém é. Não, a gente tem pessoas que são, outras pessoas que não são, outras pessoas que são completamente indiferentes diante desse cenário ambiental. Bom, mas o que é a logística reversa, então? A logística reversa é um instrumento. É um instrumento para a gente poder diminuir os impactos ambientais, principalmente porque, ao longo do tempo,
a gente foi percebendo que o ser humano, ele vivendo nesse ambiente urbano, eminentemente urbano, ele acaba precisando cada vez mais de embalagem. E essas embalagens, elas são uns grandes personagens que são os vilões nesse processo. Bom, então hoje a gente tem, se a gente fizesse a gravimetria do lixo, a gente perceberia que, em peso, nós temos o resíduo orgânico, que é o resto de comida, que eu nem preciso dizer que isso é uma afronta à fome que a gente vê no mundo, porque se de cada 7 pessoas no mundo, uma delas passa fome todo dia, e a gente desperdiça mais ou menos 30% de tudo que a gente produz, desde o plantio até a chegada na mesa, e depois o descarte do que sobra na mesa, com esses 30% eu alimentaria esse 1 bilhão de pessoas por dia. Então isso é um descaso completo e é falta de um... Nem é de mecanismo político, econômico, nem nada. Isso é falta de vergonha na cara de todo mundo que participa do processo. E eu me incluo nessa, tá? Mas essa é a parcela pesada do resíduo, mas ela quando ela vai para o aterro, aquilo se consome rápido, porque é matéria orgânica, é carbono, aquilo vai sumir, não é sumir, mas aquilo vai sumir do aterro. O aterro ele não será ocupado por tanto tempo, porque aquilo vai perdendo, vai se desidratando e virando churume. O que sobra é uma massa muito pequena. Então eu poderia continuar num ciclo um pouco mais adequado ao longo do tempo. Mas tá bom. O ideal não é isso. O ideal seria que todo esse material fosse para compostagem. Mas não é disso que nós estamos falando. Porque, de uma certa forma, isso também é logística reversa. Bom, a massa em volume e que aqui se degrada com menor velocidade são as embalagens. Então, esta embalagem que vai para o aterro, porque é resultado do que a gente faz, essa embalagem precisa ser retirada do circuito. Geração, aterro. Então, eu preciso fazer com que essa embalagem ela seja retirada e reincorporada para poder imprimir uma menor força no processo de retirada dessa matéria-prima do meio ambiente. Então, basicamente é isso. Agora, que instrumento é esse? Veja, quando a gente percebe naquilo que está na legislação, não é um instrumento ambiental, é um instrumento econômico e social. É gerador de renda. E que tem como resultado, e como resultado propriamente dito, a gente vai perceber o quê? Nós vamos perceber que vai gerar um benefício ambiental para as pessoas. Toninho, então, basicamente isso. Você tocou num ponto muito importante, que eu acho que tudo começa e termina na educação, né? Eu acho que a logística reversa, ela tem um centro de tudo aí, e como você colocou, eu também me incluo nisso. Eu acho que por mais que a gente trabalhe conscientizando a nossa família, os nossos filhos, a nossa comunidade, temos um papel social tremendo com o meio ambiente. Então, e meu filho, eu ensino a separação do lixo, eu ensino ele a reutilizar as coisas, a reciclar, saber assim, a separar para fazer doação de certas coisas. Então, assim, não misturar o lixo, isso tem uma diferença quando chega realmente no caminhão, há um aproveitamento melhor desses materiais, né? Mas assim, o governo também, eu acho que, eu estava discutindo esses dias no grupo aí do ETS, né, com algumas comunidades aí que atuam fortemente aqui. Quero dar as boas-vindas a quem está chegando. Estou vendo que teve muitos elogios aqui para você, Toninho, aí realmente as pessoas estão envolvendo, se engajando aqui com um abraço a todo mundo, o time da Viva que está aqui, ao time do ETS que está aqui também, a todas essas pessoas que estão participando, ao Antero aí que mandou sua contribuição, a Lucinda. Então a gente quer deixar o nosso abraço e pedir que vocês se envolvam e participem mais, e vamos sugar ao máximo o Toninho hoje, porque ele tem muito conhecimento para ser compartilhado. Então eu acho que o governo tem um papel muito importante, sim. Eu acho que o MEC precisa olhar com mais atenção essa parte de educação ambiental na parte pedagógica, nas escolas, nas universidades. É preciso que essa temática entre urgente, de maneira muito assertiva, e seja construída uma campanha que seja muito efetiva para essa transformação, né? A logística tem um papel aí
com um propósito estratégico muito importante, né, para diminuir esse impacto aí também, né, e devolver os resíduos aí à sua origem para que ele retorne a todo esse processo de novo. Mas hoje, Toninho, como é que está o nosso Brasil? Como é que está esses dados? Como é que está esse cenário? Como é que está funcionando a logística reversa hoje em nosso país? Bom, como é que eu responderia a isso? Primeiro, explicando que existe é, em alguns detalhes sobre a logística reversa, que eu preciso pensar que algumas coisas relacionadas à logística reversa têm valor econômico e outras não têm nenhum valor econômico. O que tem valor econômico, eu não preciso fazer força. Eu nem precisaria criar uma lei, em princípio, né? Não é quer dizer, então está proibido fazer lei para isso. Não, não é isso. Mas eu não precisaria criar uma logística reversa por lei para aquilo que tem valor econômico. A exemplo do que acontece com as latas de alumínio, de refrigerante, cerveja, etc., as bebidas, a gente tem mais ou menos 96% que já é feita a logística reversa. Por quê? Porque a gente mora num país com determinadas deficiências econômicas e que a latinha, com a sua condição de facilidade de recolhimento, ela gera uma espécie de disseminação de uma contribuição econômica para as pessoas. Então, tem muita gente que já faz isso e eu não precisaria de lei. Tá tudo bem. Papel, papelão, e aí vai variar um pouco segundo o preço de mercado, porque quando o preço está muito ruim, as pessoas deixam o papelão na rua, quando o preço está muito bom, as pessoas vão catar isso e vão entre aspas, brigar para ter isso. Bom, agora, para aquilo que eu não preciso fazer pressão, eu só preciso deixar a coisa andar, eu só precisaria regular algumas coisas, que também a gente pode falar um pouco mais adiante, mas o problema todo está naquilo que não tem valor econômico. Só que eu discuto isso, porque o pneu que não tinha qualquer valor econômico, que a gente encontrava no Rio Tietê, a gente encontrava no Tamanduateí, a gente encontrava na rua e etc., no momento em que eu coloquei uma legislação para funcionar e obrigou as fabricantes a terem esse compromisso de retirar das ruas esse pneu, foi se pensar uma forma de reduzir esse impacto econômico. E o que se fez? Aí começou-se a estudar. Então, de uma tragédia, acabou se transformando num meio de recursos econômicos que não se imaginava. Então, a gente conseguiu fazer tantas coisas, inclusive substituir parte do carvão vegetal e mineral da produção de cimento. Uma coisa que não se pensava. Eu peguei um dado aqui, 450 mil toneladas de pneu por ano. 90 milhões de unidades de pneus só de passeio, que são recolocados na logística reversa, e hoje você não vê, porque tem valor econômico. Uma coisa que não, em princípio não teria, que passou a ter. Será que tudo vai ter? Não, nem tudo vai ter valor econômico. O caso de lâmpadas fluorescentes não vai ter valor econômico. Eu vou ter que fazer a substituição, mas o que eu faço com a fluorescente? Aonde eu mando isso tudo? Quem paga essa conta? É. E aí a gente tem que voltar no processo do que é responsabilidade social. Mas falamos disso também. Então, qual é o cenário atual? O cenário atual, para mim, é muito simples. O que tem valor econômico está acontecendo. O que não tem valor econômico está todo mundo embarrigando, protelando, procrastinando, empurrando, deixando de fazer, colocando advogados no meio simplesmente para não fazer e achando que tudo isso é bonito, interessante e esquecem, inclusive do que eles escrevem nos seus sites da responsabilidade social. É muito bonito, né, essa parte da comunicação aí dita da boca para fora, mas a implementação dessas ações, como até o Eduardo colocou aqui, né, que existe a lei, mas ela não é obedecida, ela não é respeitada, ela não é praticada. Então é muito triste essa realidade de consciência mesmo, acho que é pessoal, empresarial, institucional, né, e desse envolvimento. É preciso sair do discurso e ir para a prática, né, e assim, a gente vê esse cenário do pneu que você colocou, realmente ele tem uma estrutura
que é muito mais engajada, que funciona, tem uma funcionalidade muito efetiva aí no país, né? Mas tem outras áreas que realmente estão sendo deixadas aí de lado. Então, dentro da Biolab, Toninho, você tem algum case aí nesse sentido? Dentro da Biolab? Prolab. Prolab, desculpa. Isso, isso. Se eu tenho algum case, isso, tenho sim. É, o... Nós já começamos a falar sobre isso desde antes de 2006, porque é uma ideia um pouco mais, eu diria assim, seria mais lógico, é o que eu falei para você. A, o processo de logística reversa é, na verdade, um caminho natural. A gente não chamava de logística reversa, mas a gente imaginava que isso fosse acontecer. Então, a gente percebe o seguinte, lá atrás a gente já começou a desenvolver alguns processos, alguns mecanismos, e a gente chegou, por exemplo, num deles. O primeiro deles é o que eu considero o case de sucesso efetivamente, eu vou dizer que até é um sucesso mundial, porque é o programa de logística reversa de embalagens de aerosol de, mais completo e adequado que eu conheço no mundo. O aerosol, que é uma embalagem perigosa, porque ela remete a uma condição de abrigar dentro dessa embalagem um material que é inflamável e que pode ter algum princípio ativo também de também real periculosidade. E tem a pressão, ou seja, eu posso ter 3 elementos importantes geradores de algum tipo de risco. Tem uma série de problemas que já aconteceram, são incêndios, explosões que aconteceram ao longo do tempo em várias empresas que trabalham com, direta ou indiretamente, aerosóis. E faz mais ou menos 7 anos, e a conta que a gente faz é o seguinte, imagine 101 elefantes asiáticos, um perto do outro, é como se ele tivesse com a tromba e o rabinho, um atrás do outro. Esse é o equivalente em peso à quantidade de embalagens de aerosol que nós conseguimos retirar do mercado. Tá? Então, são mais ou menos 12 a 13 milhões de unidades de aerosol pós-consumo que a gente conseguiu fazer com que o consumidor, antes mesmo que ele pudesse colocar em nenhum lugar que fosse direto para o aterro, a gente conseguisse resgatar, sequestrar isso do meio do caminho e pudesse colocar num processo de despressurização, ou seja, a retirada da periculosidade e a reinserção no mercado produtivo. Ou seja, o que é alumínio vira alumínio, o que é aço vira aço, o que é plástico vira plástico e, principalmente, com segurança para todos os envolvidos. E não é só para a indústria. Porque, ao contrário do que muita gente pensa, as cooperativas de agentes ambientais, e não cooperativas de simples catadores, de lixeiros, etc., as cooperativas elas têm um papel absolutamente importante, quase que insubstituível nessas coisas. Tá? Então, além desse, a gente tem um do esmalte também pós-consumo. Estamos desenvolvendo agora, em parceria com algumas indústrias farmacêuticas, um projeto bastante ousado de logística reversa de medicamentos e suas embalagens. E tem mais alguns projetos também que esses eu não posso falar muito a respeito, porque ainda estão numa fase um pouco preliminar. Eu ia até colocar aqui do setor saúde, né? A gente também tem uma expertise aí no setor saúde, e aí a gente vê o descarte indevido, né? Então, até a preocupação há muitos anos atrás aí do lixo, desse lixo realmente ser separado, da coleta é uma coleta diferenciada, né? E da alta periculosidade que tem esses resíduos da saúde, não só de medicamentos, mas desses resíduos hospitalares também. Como funciona, Toninho? Explica para a gente um pouco mais essa logística reversa no setor saúde. Eu sei que é como as outras, mas ela tem cuidados mais diferenciados, né? Bom, em 2013, não me falha a memória, houve um chamamento público para as empresas fabricantes de medicamentos, fabricantes e importadoras, né? Porque sempre é bom a gente pensar que fabricante e importadora eles estão no mesmo nível. Tá? Não é só porque eu importo, não fabrico nada, que eu estou isento de qualquer coisa. Não, é a mesma coisa
do ponto de vista legal para efeito de logística reversa e gerenciamento de resíduos. Tá? Foi feito um chamamento para que as empresas pudessem contribuir com um procedimento, com um termo de compromisso, com um jeito de fazer a logística reversa, para fazer com que as embalagens e os medicamentos domiciliares, e aqui nós vamos falar só do que é domiciliar, o outro, que é a minha especialidade, a gente pode até falar num outro momento, mas esse aqui, que é o domiciliar, ele precisaria ser minimamente equacionado. A quantidade é bastante importante, mas mais do que isso é fazer com que aquilo que está sobrando em casa, porque existe uma lógica de funcionamento que às vezes ela não é muito coerente, porque, desculpa, coerente não, ela não é muito adequada, porque você não consegue dizer que todo mundo que vai fazer um tratamento medicamentoso, ele vai precisar de um ou todos os comprimidos daquela cartela. Você pode ter um ou mais. Você pode tomar meio vidrinho de xarope ou pode tomar todo o vidrinho de xarope. Então, quer dizer, toda essa quantidade de coisas, ela precisa, de uma certa forma, sair do vaso sanitário, para evitar que as pessoas, portanto, despejem isso no vaso sanitário, para fazer com que as pessoas não coloquem isso no lixo comum, no lixo que vai para o aterro, porque tudo bem, o meu lixo não faz diferença, é tão pouquinho, é o que a gente poderia ouvir. Mas não, é tão pouquinho de quantas pessoas? De uma? De duas? De três? Não, nós estamos falando de milhões de pessoas que consomem medicamentos. Pouco ou muito são milhões. Todo esse contingente de pessoas, colocando alguns poucos gramas todos os dias, vai se transformar num problema gigante. Já diria Confúcio, transportai um punhado de terra todos os dias e farei uma montanha, se for de terra. Porque se for de lixo, será de lixo. Se for de lixo perigoso, será de resíduo perigoso, portanto. Então, o que se preconiza? Por meio desse chamamento, começou-se a especular como que tudo isso aconteceria. Pegaram alguns processos, alguns estudos que foram feitos, uma determinada agência governamental fez um estudo e definiu que o ideal seria uma determinada quantidade por população. Então, hoje o que a gente tem efetivamente é uma nova legislação, que é o decreto 10.388, que é muito recente, que obriga que as empresas de medicamento elas façam a logística reversa, que na sua essência será 3,79 quilos por ponto de coleta para cada município, sejam as capitais e também as cidades com mais de 500 mil habitantes. E um ponto de entrega voluntária para cada 20 mil habitantes. Mas veja, isso só começa efetivamente no ano que vem. Paralelamente a isso, a gente tem o quê? Nós temos em São Paulo, no estado de São Paulo, uma decisão de diretoria, que primeiro a DD 76 e depois a 114, uma eliminou a outra, para poder dizer, agora só tem licenciamento as empresas que cumprirem a lei. E que significa 3,03 quilos para todo mundo numa determinada sequência. E também, só que aí uma questão de acima de 100 mil pessoas por município e um ponto de entrega voluntária para cada 20 mil pessoas. Mais ou menos isso que tem que acontecer, tá? E existe tanta solução hoje, né? A gente está falando nessa parte domiciliar, existe tanta solução para essa redução e essa separação do lixo. Eu acho que você, melhor que ninguém, consegue dar um conselho para a gente implementar. Tem farmácias, eu acho, que fazem esse recebimento desses materiais. Eu separo, sim, pilha aqui em casa. Eu tenho um pote de pilha, né, para destinar, realmente dar a destinação correta para elas depois do uso. Evito ao máximo comprar aparelhos que sejam... utilizem esses materiais descartáveis aí também, né? Então, medicamentos também, acho que tem que haver uma solução completa, né? Acho que a Câmara precisa discutir, precisa existir projetos que já existem. Em Portugal mesmo trabalha assim, com essa medicação fracionada. Você só vai comprar aquilo que você necessita realmente, né? Então, aí você diminui os descartes,
né, de tanto medicamento que a gente compra e não consome, né, porque o médico passou uma dosagem ali, você descartou aquilo. E tem também, Toninho, tantos trabalhos magníficos, a gente que acompanha aqui essas ONGs, a gente que acompanha tanta iniciativa privada, pessoal, de pessoas recebendo ou destinando aquele material para instituições que necessitam de medicamentos, que estão precisando disso. Qual o seu conselho mesmo, como a pessoa implantar a logística reversa começando de casa? Você sabe que, pensando nisso que você estava falando, foi aparecendo algumas coisas na minha cabeça. Posso fazer um parênteses? Eu fico muito contrariado quando a gente percebe que uma série de coisas foram escritas e tudo pelas mesmas pessoas. Tá? Então a gente vê o quê? São construções de jeitos de fazer pelos mesmos grupos interessados, fazendo com que os mais ricos continuem cada vez mais ricos e os mais pobres e sendo instrumentos de trabalho. Tá? Para mim, isso é a coisa mais clara. Absurdo, Então, é. tudo aquilo que é produção e aquilo que é desprodução, ou essa coisa da logística reversa, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Política Estadual de Resíduos Sólidos, os termos de compromisso, que são escritos por advogados e prescindem de técnicos. Isso é um absurdo. Eu tenho vários exemplos, não vou contar aqui porque não daria tempo, mas assim, vários exemplos de advoguês num processo que tem um rigor da técnica, daquilo que é possível ser feito, daquilo que é impossível ser feito, daquilo que não pode ser feito, e simplesmente colocam pessoas que estão mais ou menos ligadas a esta ou aquela empresa, a essa ou aquela pessoa, a esse ou aquele organismo, para poder pensar as coisas. Bom, esse é um primeiro parênteses que a gente faria. Então, como eu não tenho um elemento pensante que pense no todo de uma maneira sistêmica, eu não tenho soluções sistêmicas também. Por isso que as cooperativas elas estão sendo colocadas para escanteio, seja pela Fiesp, seja pelas associações do plástico, do alumínio, seja de quem for. Elas são sempre achatadas, elas não podem melhorar, elas têm que continuar do tamanho que elas são, ou seja, o pobre tem que ficar pobre, porque se ele melhorar de vida, ele deixa de ser o pobre que vai me servir. Exatamente. Basicamente é isso. Da mesma forma que eu tenho que colocar, ou eu tenho que não gerar, eu tenho que, na verdade, gerar um instrumento de venda que me dê resultados econômicos. O que significa dizer, de uma maneira prática, que o consumo consciente, que é esse o nome que a gente poderia dar, ele deveria ser um passo antes de todo esse processo. Hoje a gente compra por compulsão. Ontem, aliás, eu ouvi uma live muito interessante da Baron, que eles produziram com o Martelo, que é um cara, assim, ele é todo extrovertido, genial o que ele falava, e assim, ele dava uma série de dicas interessantes, e é isso mesmo, a gente compra por impulso, sim, mas isso é parte da história. Não é que nós compramos por impulso, as pessoas sabem para quem vender por impulso. É de lá para cá e não é daqui para lá. Então, pensando de uma maneira prática, enquanto a gente não tiver um processo educativo sensato, enquanto a gente de fato não pensar, eu preciso disso, eu quero isso, eu posso gastar com isso, e o que eu faço com isso depois que acabar, né, que sobrar, o que eu faço com essa história? Então, como normalmente a gente vive num processo assim, a gente acorda, levanta, e de repente a gente morre. E o que aconteceu nesse meio, a gente não sabe o que a gente fez. E a gente não se preocupa, então tudo isso é balela. Eu estou terminando meu doutorado agora, falando sobre a encíclica Laudato Si. E a encíclica Laudato Si do Papa Francisco é a encíclica que fala da questão ambiental. Ele termina a encíclica com um capítulo especial sobre a educação. Enquanto a gente não tiver um processo de disseminação de conceitos, de cultura e etc., que efetivamente
conduzam as pessoas a um meio livre de existência. E o que é liberdade? É poder escolher o mais restritivo, podendo escolher o mais fácil. É a tal da porta estreita. Enquanto isso não acontecer, tudo isso vai continuar acontecendo. Lixo não tinha que existir. Para mim, essa a definição. Eu olho para 2005, Toninho, eu visitei algumas cooperativas de lixo, de catadores, de reciclagem, e quero dar aqui os parabéns para esses guerreiros, né, como você colocou, fazem um trabalho belíssimo aí, e eu acho que as pessoas deveriam se conscientizar do que elas estão consumindo, primeira coisa, o que elas estão consumindo e de quem elas estão consumindo. Eu acho que esse público, ele tem que olhar de onde ele está comprando, ele está investindo o que por trás daquilo, né? Que indústria, que tipo de indústria você está alimentando? Então, tudo começa na sua consciência, né? Essas instituições que a gente coloca aqui, e esse mesmo discurso político, como diria o Cazuza, as atitudes não estão correspondendo aos fatos. Chega, né? A população está cansada, né? A gente precisa, assim, de políticas sérias, de compromissada realmente com o propósito, né? Que é cuidar aí do meio ambiente, que é gerar renda e emprego para essas pessoas, e em muito especial os catadores, que se não fossem eles, acho Sim. que o cenário estaria muito pior, muito pior. Então, eu acho que a logística reversa em casa, eu, por exemplo, Toninha, me corrija se eu estiver errado, você que é expert no assunto, eu olho para o mercado onde eu vou comprar e verifico, aquelas embalagens podem retornar para o mercado, tem coisas que você já pode deixar lá, para ele dar uma destinação correta, então procure, né? Acho que olhar para o mercado onde você vai comprar, verifica se ele tem uma política ambiental, se ele tem um processo de separação, se ele tem um reaproveitamento, se ele recebe as embalagens de volta, se ele destina de volta para as indústrias, eu acho que tem que haver essa corrente, né? Então, assim, uma andorinha sozinha não faz verão. Acho que essas atitudes, embora elas sejam individualizadas, elas fazem diferença, sim. É lógico que se o governo se envolvesse, né, e a gente pede que eles se envolvam mais, a gente está aqui mobilizando aí essas empresas que trabalham, né, em especial com foco no meio ambiente, e as que não trabalham, que olhem o que você está gerando para o meio ambiente, o que você está proporcionando para as pessoas, porque o público ele tem que ficar cada vez mais consciente e exigente do que ele está investindo, como você colocou, o seu dinheiro. Então, a gente batalha muito para pagar uma carga absurda de impostos no nosso país, e o mínimo que poderia ser feito é ser revertido para a educação, para saúde, né? Então, assim, uma das classes mais tributadas é a área da saúde, então é um direito da Constituição, e eu acho que a saúde tem um reflexo imenso no meio ambiente. O Eduardo colocou aqui da lei 12.305, né, que é da política de resíduos aí, então existem leis, então aqui, o que precisa agora é existir projetos. Então vamos olhar, eu acho que é o público que está participando aqui, eu acho que tomem consciência em quem vocês estão escolhendo para representarem aí nas câmaras, quais os vereadores vocês vão estar elegendo agora. Eu acho que para qualquer coisa na vida você precisa de propósito, você precisa de ideal, você precisa de político, né? E assim, são muitas leis, já existe muita política, já existe muito discurso. Chega, gente, chega. Acho que olhem, coloquem a mão na consciência, olhem primeiro para vocês, o que vocês estão fazendo. Eu acho que o que eu posso fazer também para estender minha mão, para ajudar meu próximo, para ajudar minha comunidade, né? E eu acho que o governo mesmo, a imprensa, que tem um trabalho belíssimo, né, que trabalha com a informação, utilizem desse instrumento valioso que vocês têm para conscientizar as pessoas. As pessoas só vão perceber que tudo isso que é sustentado por nós, né? Esse absurdo, a gente se mata de trabalhar 5 meses por ano só para pagar impostos. Então, tudo que está lá tem que ter uma destinação, porque eu exijo, acho que o Toninho exige, acho que cada um que está aqui exige esse comprometimento. Então, a logística reversa que está aqui, o papel da logística reversa no cenário atual, que é o tema que a gente está abordando hoje, ele precisa ser sentido. Eu acho que esse cenário aí que está acontecendo com o coronavírus, a gente percebe que as pessoas estão se sensibilizando, mas através da informação. Mas que tipo de informação você está absorvendo? Então, vá atrás, busque mesmo. Acho que
acho que a Daniele colocou aqui, até das fraldas descartáveis, essa consciência, né? Às vezes o que é prático não é sustentável, então a gente tem que ter um equilíbrio aí nas nossas escolhas, né? Então, eu queria agora pedir para o Toninho, a gente está com tempo, aqui ainda tem uns minutinhos, mas assim, é tanta experiência, Toninho, de cases aí, o que eu falo que são experiências mesmo que a gente olha e que a gente se mobiliza junto. Então, você tem várias indústrias que você presta essa sua consultoria, essa sua assessoria, são exemplos que a pessoa pode trazer para o seu dia a dia, né? Então, assim, eu não sei, tem muitos cases internacionais aí fora, a gente vê várias celebridades, né, discursando, enfim, mas teve uma que me chamou a atenção, eu acho que é a própria casa da logística reversa, que é a da Gisele Bündchen, né? Que ela fez uma casa totalmente sustentável, né? O Bruno Gagliasso, então acho que essas pessoas aí que têm um papel em comum, né, que as pessoas realmente se identificam, elas têm uma missão também de atuar nessa conscientização ambiental. Tem alguém que pergunta para ele quanto ao sistema de compostagem hoje no Brasil, Toninho. Estão perguntando aqui se você sabe se já tem alguma empresa que faz a gestão ambiental, a Urbanobio, com estações implantadas na empresa. Eu não entendi bem a pergunta. Vivian, pergunta para ele quanto ao sistema de compostagem hoje no Brasil. Se ele sabe se já tem uma empresa que faz a gestão ambiental. É isso, é o Bom, Samuel Crisóstomo que está aqui enviando. Resíduos orgânicos em compostagem estão fazendo os adubos. Sim, já é feito isso, né, Toninho? Tem em larga muita. escala. Mas, se a gente for comparar, então, por exemplo, a gente recolhe, eu falei de 11 milhões de unidades de aerosol, não é isso? É muito, parece muito. Por ano, 1,2 bilhão de unidades de aerosol são colocados no mercado. Então, quer dizer, quando a gente fala que tem em larga escala, tem uma série de empresas que fazem compostagem, mas comparado com aquilo que é efetivamente colocado no aterro, é absolutamente nada. Então, tem uma série delas que faz mesmo, tá? Mas em larga escala não tem. O ideal é não ter material para compostagem. Ouçam, de novo, não pode ter. Nós não podemos desperdiçar comida. Seja as folhagens da cenoura, as folhagens de sei lá o quê. Isso não é para jogar fora. A gente está acostumado com coisa. Nós estamos mal acostumados, essa é a grande verdade. Quem passa fome não tem esse privilégio de escolher o que vai cozinhar. É. Tem uma arquiteta aqui, ela trabalha muito com sustentabilidade, ela está acompanhando aí a nossa transmissão, que é a Bia Gadia. Ela tem construções belíssimas sustentáveis, ela tem certificações e selo. E aí eu acho que eu vou trazer o Toninho para fazer essa live aí sobre essas arquiteturas sustentáveis aí para todos os Em build. setores, né? É. Ó, e falar de compostagem, se tem gente que gosta disso e faz isso de maneira adequada, é o pessoal do Instituto GEA. Eu estou com eles há tanto tempo. E, assim, é gente que deveria estar incluso em qualquer processo de tomada de decisão. Estou falando deles e falo de outras pessoas, mas, assim, que deveria estar em qualquer processo de tomada de decisão. Mas como fica só com aquele grupo, as coisas não são decididas. Vou contar um caso só para a gente poder, eu sei que está terminando agora, mas um dia me ligam para poder falar sobre a questão de logística reversa de aerosóis. E me dizem que eu teria o privilégio de participar do processo deles. Primeiro que queria que a gente fizesse o trabalho do pré-consumo também. Eu falei, não, não, não. Isso, pré-consumo não entra em logística reversa. Pré-consumo não é logística reversa, só pós-consumo. E está aí, funcionando. Mas tudo bem. E eu disse, olha, o preço não pode ser o preço de vocês, esse tal de leilão reverso, uma estupidez fora de comando. Mas, enfim. E eu disse, não cabe isso, eu não tenho como articular dessa forma, porque só esse valor, eu não consigo nem remunerar a ponta, que é a cooperativa. O que me disseram? Aperta eles. Reduz o preço deles. E aí a gente continua perpetuando esse clima, esse jeito, essa forma, essa cultura idiota de deixar de dar o mínimo indispensável para todo mundo.
aí o instrumento de logística reversa deixa de ser instrumento de logística reversa. Ele não é isso, porque ele não atinge o social e não atinge o econômico. Ele só atinge político, processo político, não político partidário, político no sentido de arranjos, de conjugações pessoais. Então aqui, Toninho, lançando o desafio às pessoas que estão participando, né? Que seriam, o Wagner colocou aqui, que seria muito interessante fazer uma live com a Bia Gadia sobre arquitetura sustentável. E aí a Bia Gadia tem um grande desafio aqui, fazer arquitetura sustentável com esse foco aí da logística reversa no domicílio, viu, Bia? Você está convidada para a próxima live aí também. Vou trazer o Toninho outras vezes, que ele tem muita coisa para contribuir. Pena que o tempo voa, né? Mas eu quero muito aqui, antes da gente encerrar, pedir mesmo, porque olhem agora, esse momento é muito importante. A gente está vendo o cenário, como o país parou e quais são as prioridades. Não deixem de acompanhar a informação, não deixem de acompanhar as leis, a aplicabilidade delas, o que está sendo implementado. Coloquem a mão na consciência, sim. Saibam em quem vocês estão votando. É o que eu olho assim, como é que eu vou querer exercer a carreira de medicina se eu não tenho um preparo para tal, né? E eu queria passar aqui a palavra, então, para o Toninho fazer as considerações finais para a gente estar encerrando. Eu lembro hoje é dia de um grande santo, que é São José Maria, mas eu vou lembrar agora de Santo Inácio. Santo Inácio, ele vai dizer o seguinte: a mudança do mundo tem que começar na gente. Então, eu compreendo, acho sim que as instituições públicas e privadas, elas têm uma série de papéis, mas as instituições não são outra coisa que grupos de pessoas. E esses grupos de pessoas precisavam ser melhor instruídos na base original, no seu processo de educação. As universidades, eu sou professor universitário e sei do que eu estou falando, as universidades se recusam a ter a questão ambiental como um tema transversal, que perpasse todos os processos de ensino e aprendizado. Por quê? Porque os professores, de maneira geral, não têm essa atribuição, eles não têm essa condição de tratar dessa coisa. Não deveria existir gestor ambiental, estrito sensu, engenheiro ambiental, estrito sensu. Até tem que existir, hein? Por favor, não é isso. Mas o que eu quero dizer é assim, todo profissional, em qualquer atividade, ele teria que ter o mínimo necessário de conhecimento relacionado ao meio ambiente. Ponto final. É assim que deveria ser. Então, me remeto à seguinte circunstância. Todo mundo, em qualquer posição que ele ocupe, seja dentro de casa, no ambiente de trabalho, no ambiente político, dentro da universidade, enfim, em qualquer situação, ele tem obrigação de zelar pelo meio ambiente. Essencialmente, pensando no que ele está fazendo. No quanto ele gasta de água, no quanto ele gasta de energia, no quanto ele consome, no quanto ele faz ou deixa de fazer, em tudo. Absolutamente tudo. Se assim não for, a gente estará continuando dando passos cada vez maiores e cada vez mais largos e mais velozes para o abismo. Um abismo que não é nosso, porque nós não cairemos nesse abismo, porque a gente não vai estar vivo para cair nesse abismo. Quem vai estar nesse abismo são as outras pessoas que virão. E não são essa coisa de filhos. Ah, que mundo eu vou deixar para o meu filho? Não, é que filho eu vou deixar para esse mundo. São pessoas cada vez menos responsáveis por isso. Então, ou a gente abre os olhos, hoje, automaticamente, a partir de agora, ou então tudo continuará do jeito que está ou até pior. Toninho, eu quero deixar aqui uma mensagem, né, que a proteção e o melhoramento do meio ambiente humano é uma questão fundamental que afeta o bem-estar dos povos e o desenvolvimento econômico do mundo inteiro. Um desejo urgente dos povos, de todo mundo, e um dever de todos. Então, foi muito rico tudo que a gente trocou aqui de experiência, aprender um pouco mais com você, né? Eu queria te convidar para uma próxima aí, com tantos temas e expertise que você tem. Obrigada mesmo. Teve várias mensagens aqui. Obrigada a participação de cada um de vocês que ficou conosco até agora, né? Obrigada, Toninho, mais uma vez. O Edson agradece
essa confiança aí de você ter participado nessa live conosco, né? E está aqui à disposição, continue enviando direct, quais temas vocês querem trazer, quais convidados vocês querem que a gente traga aqui para vocês, para a gente estar debatendo aí sobre os principais temas do meio ambiente. E valeu, Toninho, foi muito bom passar essa hora com você. Um cheiro grandão. Obrigada, pessoal. Deus abençoe a todos. Até logo. Deus abençoe a todos.